Olá, boa noite. Começando mais uma live aqui no Portal Me do Agendologia. Vamos esperar o pessoal chegar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é aqui no Japão, né? Com a primavera, a gente tem alergia de pólen, né? O cafuncho. E eu tô com a cara toda inchada aqui porque o cafuncho me pegou de um jeito que meu nariz está escorrendo, né? E com o olho todo inchado. Quem aqui tem cafuncho? Quem aqui tem alergia de pólen? Me contem aqui. Boa noite para quem está entrando. Bom dia para quem é do Brasil. Tudo bem com vocês? Eu já queria agradecer ao Portal Me pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E hoje o tema é como entrar em ação. Dicas simples e eficazes para você colocar a mão na massa. Boa noite, Marlene. Bom dia, né? Bom dia para quem é do Brasil. Boa noite para quem está aqui no Japão. Quem quiser me falar de onde está me assistindo, por favor, coloquem aqui. E coloquem também se vocês têm dificuldades, né? O que pega para você? Qual que é a sua dificuldade na hora de entrar em ação, de colocar a mão na massa? Bom dia, Marlene, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Luísa Kai e eu criei um método de escrever na agenda, né, baseado no Techojitsu, que é uma maneira, um método japonês de você usar a agenda física para planejar, né, para você colocar em prática os seus sonhos, as suas metas e objetivos, para você enxergar o seu tempo, né, e colocar a mão na massa, entrar em ação, porque o maior objetivo de escrever na agenda é a gente entrar em ação. E hoje o tema é bem prático, é exatamente sobre isso, como entrar em ação. Quem aqui tem alguma dificuldade, o que você quer saber, me contem aqui nos comentários, tá bom? E assim, uma coisa que ajuda muito a gente entrar em ação, né, a agir, a se movimentar, é saber o que está fazendo, né? O que exatamente você está fazendo ou para que você está fazendo determinada ação. O ser humano, ele não é movido pela motivação, ele não é movido pela disciplina, né? Ele não é movido pela perseverança. É por isso que todo mundo sempre tem problema com essas coisas e nunca acha a solução, não consegue dar constância nas coisas, nos sonhos, né, nos projetos. Porque o ser humano, ele é movido pelas emoções. E o que significa isso? Significa que quando você está bem, animado, motivado, você faz. E quando você não está bem, você não faz. E tem dia que você está afim, tem dia que não. Tem dia que você está cansado e tem dia que você está disposto, né? Então, quando você entende o mecanismo do cérebro nesse sentido de que a gente se move pela emoção, então você pode lidar, você tanto pode entender a sua situação no momento, né? E não ficar se culpando ou se taxando de preguiçoso, preguiçosa, de procrastinador, de alguém que não tem jeito mesmo, né? E ficar só se culpando e com pensamentos negativos sobre si próprio, que aí isso aí é o que é um passo a mais para você ir afundando cada vez mais, achando que não pode, não consegue, né? E aí fica difícil de se movimentar, de entrar em ação quando a gente pensa isso sobre nós mesmos. Então, se você entender que todo mundo, até a pessoa mais eficiente, até aquela pessoa que faz tudo lá, até ela é movida pela emoção e tem dia que ela tem preguiça, tem dia que ela está procrastinando, fica mais fácil de você lidar
com você mesmo, com seus pensamentos, né? Quem aqui se cobra muito, quem aqui se julga muito, e aí acaba realmente não fazendo as coisas de tanto que pensou mal de si, negatividade, né? Ah, eu não tenho jeito mesmo, sou sempre assim, não tomo vergonha na cara. E aí que acaba não fazendo mesmo as coisas, né? Então, primeira dica aqui é você entender que nós somos movidos pela emoção. Então, ao invés de olhar para essa coisa de ter disciplina, de ter que dar constância, continuidade, de ter que gambatear, como a gente fala aqui no Japão, você vê quando você faz as coisas forçado, ela tende a não durar muito tempo. Você pode fazer um dia, 2, até 3. Mas depois você acaba largando. E quanto mais você força a fazer uma coisa, mais o efeito contrário é mais forte. Então, se você exagera em alguma ação que você não fez até agora, por exemplo, exercícios físicos, se forçar muito, né, no exercício físico, e aí o seu corpo vai assustar, a sua mente, o seu cérebro vai assustar. Então, o efeito contrário vai ser muito maior também, né? A gente acaba não conseguindo fazer no dia seguinte, quando é muito exagerado, né? E aí, o espaço de tempo até você retomar essa atividade também demora mais, porque foi muito pesado no primeiro dia. Então, o tanto que você colocou de impulso, de intenção, de força, ele rebate, vem ao contrário. Então, ao invés de avançar, você acaba retrocedendo, né? Então, ao invés de olhar para essa parte da disciplina, do eu tenho que, né? Se você está tentando acordar cedo todo dia, então, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar. Você acorda no primeiro, segundo dia, mas será que a gente consegue dar constância quando a gente não tem um motivo forte para isso e quando a gente exagera, né? Então é aí que está o ponto, né? Então entender que nós somos movidos pela emoção. Então a gente lidar com essa parte da emoção. E aí existem vários artifícios que vocês podem estar usando para poder estar fazendo, entrando em ação, fazer aquilo que vocês querem e aquilo que vocês também não querem, mas tem que fazer, tá bom? Quem quiser aqui perguntar alguma coisa, por favor, coloquem aqui de onde vocês estão me assistindo, tá bom? Bom dia para quem é do Brasil. E aí, então, primeira coisa, nós somos movidos pela emoção. A segunda dica é você olhar para o macro, que é o todo, e para o micro. O macro seria o planejamento de vida, ou pelo menos do ano. Você tem uma visão geral de onde você quer chegar. Vamos falar aqui de um ano, que é mais ou menos o tempo, o prazo, o planejamento de médio prazo, que eu costumo trabalhar dentro do método Agendologia. Então você vê um ano, como é que eu quero estar daqui a um ano, né? Nas áreas da minha vida, pode ser na parte profissional, na parte de estudo, desenvolvimento pessoal, saúde, enfim. Como é que você quer estar no final do ano? Então, você vê o macro, o todo, né? Muita gente tem problema, não consegue colocar em ação, colocar em prática o que elas planejaram. Às vezes, planejar é fácil. Você colocar no papel, eu quero fazer isso, isso e isso, eu quero estudar tal língua, eu quero estudar tal assunto, eu quero começar a fazer exercícios físicos, eu quero acordar cedo e ter uma vida, um cotidiano, uma rotina da manhã. Às vezes é fácil falar isso, né? Você colocar isso no papel. O problema é como é que você vai fazer isso na realidade, colocar isso em ação, né? E não adianta, o planejamento ele só funciona quando você coloca em ação, quando você faz aquilo que você planejou, né? E aí tem uma coisa também que a gente tem que atentar, é que o planejamento ele pode ser mudado,
Você não precisa ficar com um planejamento fixo que você decidiu no começo do ano. Por quê? Mais uma vez, nós somos seres movidos pela emoção. Talvez lá em janeiro, naquele momento, você teve vontade de fazer tal atividade e agora você está vendo que não tem nada a ver com você. Talvez você colocou um número muito alto, né, lá no planejamento e na realidade você vê que você não consegue, no ritmo que você vai, não consegue alcançar esse número. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente está usando o lado racional, porém sem levar em conta muitas coisas que estão por trás, que estão na nossa mente subconsciente. E é aí que pega, e aí é que muita gente cai, desiste dos planos. Muita gente se julga, muita gente desiste totalmente, larga a mão dos sonhos porque não conseguiu colocar em prática, né? Logo no começo. Então, você entender que o seu plano pode ser alterado, pode ser modificado, não precisa ser exatamente aquilo que você colocou no começo do ano, já vai te dar um alívio, vai diminuir o obstáculo, né? E porque você vai sentir na pele, nossa, eu coloquei emagrecer 5 quilos por mês, eu não tô conseguindo nem 1 quilo em 3 semanas, quem dirá 5 quilos em um mês. Aí você viu, aí precisa de um ajuste, porque a expectativa foi muito alta na hora de planejar. E na hora que você está fazendo ali no vamos ver, você vê que com esse ritmo você não consegue alcançar aquele número. Então você pode ajustar, você pode diminuir, né, os números que você colocou, por exemplo, quantos quilos você quer emagrecer, quanto que você quer guardar de dinheiro, quantos livros você quer ler por mês, enfim, tudo que tiver número, você pode estar ajustando, diminuindo isso quando você vê que você não vai dar conta, né? Porque geralmente a gente não dá conta mesmo. É o cabeção, né? Achando que pode tudo, que vai conseguir, que é moleza. Estudar 15 minutos por dia, é moleza. Isso aí eu faço tranquilo, né? E aí você vê como é difícil pegar nos livros, pegar no caderno 15 minutinhos por dia. Então você vai experimentando, você pode ajustar tudo isso que você planejou no começo do ano. E também pode mudar, se você quiser, tá bom? Bom dia para quem está entrando aqui do Brasil, tem bastante gente entrando aqui. Boa noite para quem está aqui no Japão. Quem quiser comentar, colocar aí onde você sente dificuldade na hora de agir, na hora de entrar em ação, na hora de colocar o seu plano, né, do começo do ano em prática. Coloquem aqui nos comentários para a gente bater um papo, tá bom? Então, olhar para o macro é olhar para esse planejamento anual. Olha, esse ano eu decidi fazer isso, isso e isso. É sempre estar olhando lá na frente, mas olhar o micro, que é o trabalhar do dia a dia, é todo dia. É aquele 1 milímetro de avanço por dia. Então, a gente tem que estar sempre olhando para esse 1 milímetro por dia e olhando lá na frente para não perder também de vista o nosso destino, né? E quando a gente usa a agenda, qual que é o maior objetivo de usar a agenda? É para não esquecer os compromissos? Não esquecer as tarefas? Não. É para enxergá-las, colocá-las visíveis. Você até sabe na cabeça o que tem que fazer. Eu tenho que acordar mais cedo para poder estudar. Eu tenho que acordar mais cedo para poder fazer exercícios físicos. Se eu quero ter um bom físico, né? O que eu preciso fazer? É simples, é caminhar, é sair, fazer corrida, fazer esteira, fazer alongamento. Você sabe o que você tem que fazer. Não é aí o ponto de... Ninguém precisa te dar uma receita pronta do que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Se você tá com problema de peso, você sabe o que você pode diminuir. Você sabe que você pode tirar o açúcar. Você sabe que pode escolher uma alimentação mais saudável. Se você quer guardar dinheiro ou quer arrumar sua vida financeira, você não precisa fazer curso de finanças para fazer isso. Você sabe o que você tem que fazer, que é parar de ficar dando volta à toa no shopping, porque toda vez que a gente vai no shopping,
quando tá rimar, quando não tem nada para fazer. Ah, não tô fazendo nada, vou lá dar uma volta no shopping. E aí você abre aquela brecha para estar olhando as coisas e comprando. E aí a gente volta para casa com um monte de coisa que a gente nem queria, nem precisava. E começa a ver quando você faz compra, se você deixa largado a sacola lá, você nem abre. Logo que você chega em casa, você não abre a embalagem daquilo que você comprou. Quando você não abre, se deixa ali no canto, fechada, né? Depois eu vejo, provavelmente era alguma coisa que você não precisava ter comprado, né? Comprou ali no impulso, né? Então, para guardar dinheiro, você sabe o que tem que fazer. Diminuir compras que não precisam, que não são necessárias. Começar a fazer lista do que comprar no supermercado, buscar por preços mais baratos, reservar uma quantia de dinheiro na hora que o salário entra, né? E não é, todo mundo fala que o dinheiro não sobra, mas é aí que tá também um outro erro. Não é que sobra, você tem que tirar, reservar antes o que você quer e viver com aquilo que sobrou, né? Então, quanto por mês você quer estar reservando? Então, reservar isso antes, né? Boa noite, MM. Então, todo mundo sabe lá no fundo o que tem que fazer, né? O problema é que a pessoa não sabe como desenvolver isso no dia a dia, como praticar isso. Como é que eu faço então para reservar dinheiro? Como é que eu faço então para começar a fazer exercícios físicos para emagrecer 5 quilos por mês? Como é que eu posso... o que eu tenho que fazer para estudar, para chegar no final do ano e estar falando um pouco mais do que eu estou agora, a língua que eu quero? Como é que eu posso fazer isso no dia a dia? Então, a agenda, ela ensina isso, ela vai te mostrar isso. Você tem ali a timeline, que é a linha, os horários, e você pode enxergar ali, ela traz visível o que está invisível. O que é que está invisível? O que está na sua cabeça. Sonhos, pensamentos, preocupações, ansiedade, aquela bagunça de tenho que, tarefas, com memórias do passado, ou aquele disco quebrado, repetindo aquela coisa que você ouviu de alguém que você não gostou, e fica toda hora ali repetindo, e você gastando, ocupando o espaço no seu disco aqui, né, mental, no seu HD, gastando sua energia com essa repetição do que aquele fulano de tal falou pra mim, que pisou no meu calo, né? Então você vê como a gente ocupa a nossa mente. É como um computador que tá pesado, ou um celular cheio de foto que não presta, não tirou milhões de fotos de uma pose, e isso tá travando o celular, tá atrapalhando, fez um monte de vídeo aí, e tem vídeo de 3, 4 anos atrás e não apaga, e aí o celular fica pesado. É assim que fica a nossa mente, cheia de tralha, cheia de informações que a gente não precisa estar carregando e que a gente já poderia ter desapegado, apagado, deletado da nossa mente há muito tempo. Então, por isso tá essa bagunça na mente, você escrever na agenda, isso vai te ajudar a ter clareza. O que é que eu tenho que fazer agora? Né? E eu não tô falando só do macro, que é olhar o seu sonho ou esse seu grande projeto. É o que é que eu tenho que fazer hoje. Hoje é o micro. Você pode usar as dicas que eu vou dar aqui hoje, tanto para olhar lá na frente o seu plano total do seu sonho, e também para você olhar o micro, que é o dia após dia. Quem aqui fica só olhando lá na frente no macro e se perde no dia a dia? Acaba enrolando, procrastinando, faz uma coisa picada aqui, outra coisa picada ali, e no final do dia olha para trás e pensa, nossa, o que eu fiz hoje? Nossa, hoje eu senti que eu perdi o dia. Não foi produtivo, eu não terminei nada. Não terminei de passar essa montanha de roupa que eu falei que eu pensei em passar hoje de manhã. Eu fiquei enrolando e eu não fiz nem um terço do que eu ia fazer. Eu me comprometi a ler
Um capítulo desse livro ficou minha cabeça rodando que eu não li nenhuma página. Quem se sente assim, quem se dispersa no dia a dia, ou fica olhando muito lá no macro, lá no sonho, lá na frente, e tipo, ai, tá muito longe, eu não vou alcançar, eu nunca vou conseguir fazer isso que eu tô querendo. Por quê? Olha o seu micro. Você tá trabalhando 1 milímetro por dia para chegar nesse seu sonho lá na frente, né? Quando você anota na agenda o que você fez hoje, eu estudei das 10 às 11. Olha aí, ó. Então, essa semana eu estudei 3 dias. Então, você vê que você teve um avanço aí de 3 dias. Aí cabe a você ver, será que eu preciso estudar mais ou tá bom assim? Se eu achar que tá pouco, então eu vou ter que aumentar ou as horas ou mais um dia para estudar. Então, quando você marca, estudei das 10 às 11, você tá vendo ali o tempo, você gastou 1 hora para estudar. Quando você põe ali, veio um cliente ou uma visita na minha casa, da 1 às 5, você vê que, tipo, pô, hoje não deu para trabalhar no meu projeto, na minha meta, porque eu tive um cliente que ficou da 1 às 5. Ou veio alguém aqui na minha casa, uma visita, e eu tive que atendê-la, tive que dar atenção. Então, você chega no final do dia e você se convence de que hoje não dava para ter feito mais do que você fez, né? Porque teve esse imprevisto ou essa tarefa que exigiu mais tempo de você. Então, quando você coloca visível o seu uso do tempo, como é que você usa o seu tempo, você se convence de que não poderia ter feito mais do que você fez, ou... Espera só um pouquinho, gente, eu tô com alergia. Meu nariz tá escorrendo. Então, você vê que você se convence, pô, hoje não deu mesmo, foi muito corrido. Ou, ó, hoje eu enrolei, eu tô enrolando demais, eu tenho que apertar o cinto. Então, serve para os dois. Tanto para você ver se você tá atrasado na sua tarefa ou se você tá fazendo, tá mandando bem aí, né? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para mim? Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão. Quem quiser colocar de onde está me assistindo, por favor, coloquem aqui. Se vocês têm alguma pergunta sobre planejamento, sobre como entrar em ação, como praticar aquilo que planejou e não consegue. Então, quando você tem visível como você usa o seu tempo, fica muito mais fácil para você poder lidar com isso. Tanto avançar, tanto acelerar o passo, como fazer mais devagar, né? E então olhar o macro e olhar o micro ao mesmo tempo, né? E você entender que nós realizamos aquilo que a gente quer fazer 2 vezes. Nós realizamos uma vez na nossa mente e uma vez na vida real. Então, quando você já está fazendo alguma coisa aqui no mundo físico, é porque você já fez isso na cabeça, né? Inconsciente ou inconscientemente. Começa a ver bem. Às vezes a gente está pensando, olha, eu vou fazer isso primeiro, isso. Aí lembra de um monte de coisa. E aí eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ligar para tal pessoa, eu tenho que pegar tal coisa. Você tá vendo, você já tá fazendo ali um treinamento, né? Uma simulação mental do que você vai fazer na prática, né? Então, nós executamos 2 vezes a mesma tarefa. Uma na mente e outra na vida real. Só que o que muita gente não sabe é que existem 2 pessoas, 2 eus. O eu que pensa, que imagina e o eu que executa. É por isso que as nossas ações, os nossos atos não batem com aquilo que a gente pensa. Na mente aqui, a gente quer, sabe, consegue fazer tudo. Isso aí é moleza, vai dar certo, rapidinho, meia hora eu faço, né, uma tarefa aí. Aí você vai ver que essa tarefa não leva meia hora. Levou 3 horas para fazer no corpo. Seu corpo fez isso aí em 3 horas. Aí você viu que teve aí
uma diferença do que o seu eu que pensa, né? O que ele pensou com o que ele realizou. E a nossa vida é toda assim. É sempre essa diferença, esse desalinhamento. Você pensar uma coisa e sair outra. Geralmente sai menos do que a gente imaginava, né? Nunca sai do jeito que a gente quer. Sempre é menos. Mas tá tudo bem. A questão é você entender que existe isso, né? Que existe essa diferença. E saber lidar. Então, não acreditar muito só no que você visualizou. Entender que seu corpo talvez não vá conseguir acompanhar esse ritmo e dar esse resultado que você quer. Então, saber, peraí, eu tô com uma expectativa muito alta de um resultado e talvez eu não consiga terminar nessa data que eu tô imaginando. Talvez eu não consiga fazer na qualidade que eu tô imaginando. Talvez eu não consiga fazer na rapidez que eu tô imaginando. Eu não estou contando com a minha emoção. Agora eu tô a fim de fazer. Agora eu tô no pique. Se for, agora eu consigo fazer rapidinho isso. Só que amanhã, na hora que eu for continuar, vai que meu corpo tá pesado, vai que eu tô com dor de cabeça, vai que eu não tô afim, vai que aconteceu um pepino e eu não vou poder colocar a mão na massa, né? Então, quando você coloca isso dentro do planejamento, vai que o meu corpo não acompanhe. Você consegue fazer um planejamento mais folgado, um planejamento mais realístico. E aí você não vai se cobrar tanto, né? Você não vai querer um resultado lá em cima amanhã. Você sabe que você não vai conseguir. Então, você baixar a expectativa, porém, ver um pouco a longo prazo, não querer tudo para amanhã. Saber que vai levar uma semana, um mês, vai levar um ano para chegar onde você quer. Né? Então, como muita gente não sai do papel na hora de planejar, ela realmente não entra em ação, ela não exercitou esse lado do agir, né? Do colocar a mão na massa. E mesmo que coloca aleatoriamente, hoje deu certo, putz, hoje não deu, eu tô enrolando, tá na cabeça, mas quando você coloca no papel, você registra, você consegue enxergar, olha, essa semana eu não fiz nada, essa semana eu mandei bem, agora essa semana aqui eu não fiz nada. Você começa a enxergar o seu ritmo de ação. E aí você pode estar ou apertando o cinto ou afrouxando o cinto, né? Começar a focar, olha, semana passada eu tinha tanto compromisso que eu não consegui focar na minha meta, no meu sonho. Mas essa semana tá mais tranquilo, então eu vou dar uma forçada de focar nisso que eu quero, porque senão não vai andar, né? Vai chegar no final do ano, não vou estar nem na metade do que eu queria estar no final do ano. Então, quando você enxerga isso no papel, você enxerga o seu desenrolar, o seu avançar no que você tem que fazer. E não é só para sonhos e metas, é tarefa do dia a dia também. É esse trabalho no escritório também. Qualquer coisa, tá bom? Olha aqui o Amatelunap. O que fazer com as tarefas que estou postergando há 3 semanas? Então, amigo, como é que você pode? Muita gente que posterga, que procrastina, que sabe que tem que fazer, mas não faz, né? É porque lá no fundo você não quer fazer. Mas é claro que a gente não pode simplificar a vida em só, vou fazer só o que eu quero. Muitas vezes, para você tocar o seu sonho, o seu projeto adiante, você tem que fazer tarefas que você não gosta, né? Você tem facilidade em algumas coisas e outras não. Por exemplo, o meu amigo aqui do Chile, ele também tem o canal dele no Instagram. Então tem que fazer lives, tem que criar conteúdo, tem que criar o curso online, né? Mas também, como empresa, tem outras coisas burocráticas. Tem que ver os gastos, né, que a gente tem, a entrada de dinheiro ou a estratégia de como fazer com que o nosso trabalho seja mais conhecido, né? Então, amigo, qual que é exatamente, o que é exatamente a tarefa que você não gosta de fazer? Me conta aqui. Geralmente, a gente, né, que tem um canal, que tem um curso,
A gente é especialista, por exemplo, eu sou especialista em planejamento usando agenda, né? Então, essa parte, esse tema da agenda, seja planejamento, seja você lidar com a sua mente consciente e subconsciente, planejar com as energias do universo, tudo isso me dá waku-waku, me dá prazer e alegria, me dá motivação e eu gosto de fazer. Agora, tem coisinha chata que eu não gosto, de computador, né? Então, nem tudo, pra gente realizar o nosso sonho, não é só coisas legais, só coisas boas pra fazer. Tem coisas difíceis, coisas que a gente não quer colocar a mão, né? E aí, no caso, ou você delega, mas porém, se você não tem ainda condições pra estar delegando ou não tem ninguém pra delegar, o negócio é fazer, né, amigo? A gente tem que fazer aquilo que a gente não quer também. E aí eu vou dar a dica principal. Como é que você faz aquilo que você não quer fazer? Você tá postergando, tá enrolando há semanas, meses, mas você sabe, e tá sempre ali te incomodando. Quando é que você vai fazer? Quando é que você vai fazer? Né? Sabe qual que é a dica? E é infalível? É você colocar na sua agenda, ou quem ainda não usa agenda, é você definir, mas ter um comprometimento com você. E até falar alto se você quiser. Hoje eu vou fazer essa tarefa que eu estou enrolando. Hoje eu vou fazer. Parece bobeira. Quando você está muito disperso, muito avoado, fazendo muita coisa picada, você fala: hoje eu vou fazer isso. E vira uma questão de honra. Mexe no... Você pode até atiçar, irritar o seu orgulho. Será que eu não sou capaz de fazer isso? Será que eu não sou mulher, não sou homem para fazer essa tarefinha? Faz isso pra você, que você vai ficar com raiva de você mesmo e vai fazer só de raiva, só de pirraça, você vai colocar a mão na massa porque você se desafiou. Então, em momentos críticos, que você já viu que você tá enrolando demais, você tem que fazer, faz isso. Faz uma declaração, uma promessa, um comprometimento. Hoje eu vou fazer tal tarefa. Ou será que eu não sou capaz? Né? Vê aí, mexe, pisa no seu calo aí, nesse seu orgulho, que você faz qualquer coisa por causa dele. O Amar Lunap tá falando: nesses meses de trabalho, estou postergando o cuidado da minha saúde física, exercícios e alongamento, abusando da juventude. Então, amigo, você pode põe uma palavra-chave que te mova. Eu quero ter balanço, equilíbrio no meu dia a dia. Para eu poder levar minha mensagem, para eu poder falar aqui no Instagram, no YouTube, para eu poder fazer meus vídeos, eu preciso estar bem, com meu corpo bem. Então, marca na agenda, de tal hora a tal hora, exercícios físicos. E aí você faz aquela coisa, faz aquela declaração. Agora eu vou me exercitar, né? E mesmo sabendo que eu tenho milhões de trabalhos para fazer, o exercitar para mim é importante agora. E vai lá e faz, né? E assim, eu sei que exercício físico é uma coisa que é difícil da gente dar continuidade, né? De a gente fazer com constância. A gente só faz quando o médico fala que se a gente não fizer, a gente vai morrer. A gente faz as coisas só quando tá com a corda no pescoço, né? Então, a minha segunda dica aqui na hora do planejamento, a primeira foi a declaração, é você se comprometer com você mesmo e mexer no seu orgulho caso você não faça, né? Tipo assim, você não tem vergonha na cara de não fazer uma tarefinha dessas? É você falar isso pra você mesmo. Você não tem vergonha vai passar mais um dia enrolando, né? Então, trabalha isso na sua mente, que é para o seu cérebro mandar comandos para você realmente se mover. E aí, a segunda dica é você reservar, então, esse horário para isso. Só que, como exercícios físicos, às vezes não dá vontade de fazer, mesmo sabendo que é importante, mesmo sabendo que você tem que fazer, que você tá o tempo todo sentado na frente do computador e tá lá. Como eu falei, a gente só faz as coisas quando a gente tá com a corda no pescoço.
Então, a dica é, coloque a corda no pescoço. Põe uma corda no seu pescoço que você vai fazer. E aí, o que é isso? É você abraçar desafios para você fazer o que você tem que fazer. No caso do exercício físico, eu poderia dar uma sugestão de você entrar num campeonato, numa corrida, numa maratona, né? Porque ela já tem a data marcada e você tem que estar pronto até lá. Então, quando você entra num concurso, num campeonato que exige preparo físico, você vai ter que fazer, quer queira, quer não, exercícios físicos. Eu tô nessa, gente. Eu também, por mim, se eu for fazer exercício físico, eu nunca que vou fazer. Só se eu tiver com um problema que eu vou ter que fazer uma fisioterapia, ou sei lá, né? Então, a gente não faz as coisas por fazer ou porque sabe que é bom para a saúde. Eu coloco várias cordas no meu pescoço. Eu me desafio. E eu entrei num concurso de beleza aqui no Japão. E por vários motivos, e um deles foi para poder estar subindo, né? Como que eu posso falar? Pulando obstáculos. E eu cresci muito nessa parte de estar se comprometendo com a parte física, né? Então eu tinha que fazer exercício, eu tinha que ficar de pé, eu tinha que saber caminhar. E tudo isso mexeu com o meu corpo que estava na zona de conforto. Eu cansada, com dor no corpo inteiro, eu tinha que ficar fazendo exercícios físicos para poder estar em forma pro dia do concurso. Então, e aí eu sigo agora, eu faço coisas que tem já o dia da apresentação, então eu tenho que estar pronta até o dia da apresentação. E aí eu posso estar cansada, eu posso ter outras coisas para fazer, mas eu tenho que cuidar eu tenho que fazer exercícios ou treinar, né? Ou seja, praticar o que eu vou apresentar. Então, a dica é essa, coloque uma corda no seu pescoço. É o quê? É você se comprometer com outras pessoas. Olha, até tal dia, tal dia então eu vou participar desse concurso, desse campeonato, dessa apresentação. Ou se compromete com alguém, até tal dia eu vou entregar esse trabalho que você está pedindo. Porque aí você faz, quando você faz um compromisso com outras pessoas. Porque se você faz compromisso com você mesmo e você não cumpre, bom, primeira coisa é que você se sente um derrotado, né? Você não consegue manter a palavra que você mesmo fez para você. E você pode ir desenvolvendo isso aos poucos, com o tempo. Cada vez mais você vai confiando e aceitando, não, e fazendo aquilo que você prometeu para você mesmo. A pessoa mais importante que você não pode falhar é com você mesmo. Então, quando você tem um desejo, uma vontade de fazer algo e se compromete a isso, a gente cria, né, usando a agenda 10 anos, eu aprendi a criar vergonha na cara e cumprir aquilo que eu prometi pra mim mesma. Mas não é tudo, hein, gente? Como eu falei, a primeira dica, não, o que eu falei logo no começo da live é que nós, seres humanos, somos seres movidos pela emoção. Tem dia que você tá afim, tem dia que não, né? Planejamento perfeito é só pra robô, tá? Então, isso me ajudou, me aliviou muito saber que eu posso falhar, que eu posso procrastinar, que eu posso deixar para outro dia. Porque até então era muita cobrança. Tipo, você não fez, você tem que fazer, você tem que produzir, né? Mas na hora que você entende que você é um ser movido pela emoção, e tem dia que você tá afim, tem dia que não, fica mais fácil e você consegue seguir, dar continuidade. Ontem eu falhei, faz uma semana que eu tô falhando, faz um mês que eu tô falhando, mas eu vou retomar. Porque tem gente que cai, que desiste e não volta a trabalhar nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus novos hábitos. Simplesmente não volta porque falhou uma vez, né? Então você entender que você pode falhar. Isso ajuda muito a não desistir totalmente dos seus sonhos, metas e objetivos e tarefas do dia a dia, tá? Então, é isso. Você
saber que você pode estar falhando de vez em quando, tá bom? E aí, então, quando você começa a se comprometer consigo mesmo, as coisas vão andando mais rápido. Então, hoje a minha promessa, o meu comprometimento é terminar essa tarefa, é mandar mensagem para tal pessoa, é terminar de ler esse livro. Aí, quando você termina, você sente aquela satisfação, sentimento de satisfação por ter cumprido um compromisso que você fez consigo mesmo, né? E é muito legal. E é assim, aos poucos que você vai criando autoconfiança de que você consegue dar conta do recado, né? E aí isso vai te ajudar a abraçar desafios maiores, porque seu cérebro, a sua mente já entendeu que você pode, que você consegue segurar a barra, que você consegue dar conta disso daí. Muita gente não aceita desafios porque tem medo de falhar, porque até agora talvez não tenha conseguido ir até o final. Então ela no fundo ela sabe que, pô, e se eu der mancada? Então eu não vou me comprometer. Pode ser coisa boba, simples, mas eu sugiro que você comece a abraçar pequenos desafios todos os dias, entrar numa fria. Tipo, por que eu fui falar que eu ia fazer isso? Agora eu tenho que fazer. Aí você vai lá e faz, né? Por que eu inventei de entrar nesse concurso, nesse campeonato? Agora eu vou ter que ir lá treinar. Aí você vai lá e treina, tá? E aí eu vou falar aqui agora dos 5 passos de planejamento do método Agendologia, que pode te ajudar. Vai ficar gravado assim, tá, MM? Você vai te ajudar na hora de fazer o planejamento e a ação também, tá? São 5 passos. O primeiro passo é você decidir. Eu já falei várias vezes aqui, mas não custa repetir. Primeira coisa, você decide. Eu vou fazer ou não vou? Eu quero ou não quero? Eu vou colocar a mão na massa ou não vou? Né? Eu vou sair, eu vou para esse lugar ou não vou? Eu vou de carro ou não vou? Eu vou de trem ou não vou? É decidir. Primeira coisa, decidir. Não é ficar no muro. Ah, tanto faz. Ah, no dia que der eu faço. Não, decide. É hoje ou não é? Né? Que dia que é? Primeira coisa é decidir isso que você quer fazer. A segunda coisa é visualizar. E para sonhos grandes eu diria sonhar, né? Para tarefas do dia a dia é você visualizar, é fazer um treinamento mental dessa sua tarefa. Porque como eu disse, nós somos 2 pessoas em uma. Aquela que imagina e aquela que age, né? Então, muita gente, às vezes, ela não desenvolve a parte do imaginar e aí vai fazendo tudo assim na hora que vai aparecendo na cabeça e aí atrasa. Olha, eu precisava ter preparado aquilo primeiro, eu tinha que ter visto o preço daquilo primeiro, agora já foi, aí agora já era. Porque não teve o trabalho de visualizar e poder ver todas as possibilidades, o que ia precisar, se precisava de algum material, algum ingrediente, o que for. Quando você visualiza, você consegue fazer um plano mais detalhado e consegue imaginar toda a etapa desse processo aí. Então, o segundo passo é visualizar. O terceiro passo é planejar. E nisso inclui o preparar. O que é que veio na sua cabeça na hora que você visualizou aquela churrascada que você vai fazer no domingo? Ah, eu tenho que providenciar carne, então eu tenho que ligar para tal pessoa. Eu vou ter que pegar lá quantos quilos de carne eu vou precisar dessa vez. Ah, então tem que ver quantas pessoas vão vir. Que mais que eu vou fazer? Vou pedir pro pessoal trazer um prato, então eu tenho que ligar para todo mundo para pedir para trazer um prato. A bebida, quando é que eu vou pegar? Putz, mas vai ser no domingo, mas no sábado eu vou trabalhar, então eu vou ter que ir na sexta. Você tá vendo que só de você imaginar, você já tá fazendo todo o planejamento, a sequência das tarefas que você vai ter que fazer durante a semana para chegar no domingo e conseguir fazer esse churrasco? É isso. Planejar vem depois do visualizar, é você colocar no papel tudo aquilo que você lembrou na hora de visualizar. Ligar para fulano de tal, pesquisar tal coisa na internet, reservar tal coisa,
e ver o preço de tal coisa. No trabalho, a mesma coisa. Ligar para o chefe, confirmar tal coisa, ver lá o negócio com o cliente, dar uma checada aqui no documento, tem que pensar no texto, tem que pensar na copy, tem que o quê? Postar no Instagram. Tudo isso você faz na hora da visualização. E aí você vai colocando como tarefa o que você imaginou. Então tem que ligar para tal pessoa, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você está vendo como que é? O planejamento vem depois da visualização. E a preparação também. Então, o que eu tenho que separar? O que eu tenho que deixar aqui no cantinho, aqui na porta da minha casa, senão eu vou esquecer? Quem esquece muito as coisas é porque não visualiza, não desenvolve essa parte de imaginar o que ela vai fazer, a ação dela. Por isso que ela esquece. Esquece tudo, chega lá na hora de ir lá no evento, no trabalho, putz, esqueci o cabo lá, o fio, esqueci a extensão, putz, esqueci o gelo da bebida. Putz, eu tinha que ter trazido o documento pro cliente, eu não trouxe. Isso que é o que é? É falta de ter imaginado, né? Então, dentro do planejamento tem a preparação. Já deixar tudo separado que você vai precisar no dia, porque na hora que você chega no dia, todo mundo sai correndo com a cabeça a mil e sempre acaba esquecendo alguma coisa. E aí fica insatisfeito porque não foi o resultado esperado. A pessoa sonhou que ia ser maravilhoso, ia correr tudo bem, só que faltou uma coisinha, faltou um negócio que estragou tudo. E aí a pessoa já ficou de mau humor, porque não saiu do jeito que ela queria por causa desse um negócio que ela esqueceu, né? Então, terceiro passo do método Agendologia é planejar e se preparar para esse evento, para esse compromisso, essa tarefa. E o quarto e o mais importante é agir. Planejou, visualizou, né? Decidiu, visualizou, planejou. Agora é fazer o que você planejou, né? E é aí que entra a nossa emoção e você vai ter que saber lidar com ela, né? Se é um negócio que demora dias para fazer, enrolei hoje. Hoje, esse segundo dia só fiz um pouquinho, então no terceiro eu vou ter que largar o pau. Vou ter que fazer para entregar no final da semana, né? Então você saber medir aí a velocidade de como você está agindo. E o sexto passo, o quinto passo, e que muitas pessoas não fazem, é refletir, é avaliar o que foi feito. Todo mundo termina no fazer. Fez, já esqueceu, já está olhando para outra coisa, pensando em outra coisa. Mas quando você reflete, quando você olha para trás, você vê se o resultado foi perto, parecido da expectativa que você teve, isso você faz na hora que você olha para trás, na hora que você fez o negócio, né, a tarefa. E daí você pode tirar muitas conclusões e pode melhorar da próxima vez, quando você olha para trás e vê o que deu certo e o que não deu, o que faltou e o que você mandou bem. E muita gente não faz isso. Faz por fazer. E aí também, como para planejar existem duas pessoas, a que visualiza e a que a executa, na hora do refletir também tem duas pessoas, aquela que executou e aquela que está saboreando pela segunda vez a satisfação de ter feito o que fez. Se você não reflete, você não sente gratidão, você não sente que, as pessoas me ajudaram, olha, eu dei uma falhada, um escorregão ali, mas aí veio uma pessoa e justo na hora que eu precisava, ela veio e me ajudou. Você só consegue fazer isso quando você revisualiza, você passa de novo tudo isso que você fez, você faz um flashback. E você pode tirar muitos insights, muitos aprendizados e muita gratidão quando você faz a reflexão, tá? Esses foram os 5 passos do Agendologia e que a gente tem os espaços certinho para fazer dentro da agenda física, tá? E você fazendo isso nas suas atividades, nos seus compromissos, você vai ficando cada vez mais ciente dos seus atos, ciente de como planejar, mais ciente de como lidar com essas duas pessoas que existem na nossa mente, a que pensa e a que executa. Então, essas foram as dicas de hoje, né? São 5. Primeiro é decidir, faz ou não faz. Segundo, visualizar, passar tudo na cabeça primeiro. Depois, tirar daí as ideias para planejar e se preparar.
Depois o quarto passo é agir, né? E o quinto é refletir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Quem quiser saber mais sobre dicas de planejamento, de como usar a agenda, por favor, visitem o meu Instagram e o meu Facebook. O pessoal aqui do Portal Me colocou o link, tá? Quem quiser, por favor, vá lá, me curta e dê uma olhadinha nas dicas que tem, nas lives que tem lá, tá? Para você poder estar entendendo mais como é que funciona o planejamento, né? Como é que você pode fazer de uma forma fácil, não é nada complicado, não é nada para pessoas super bem sucedidas, né? Não é só para quem é dono de empresa, quem é diretor de empresa, mas sim para todo mundo, até para uma dona de casa e um estudante. Todo mundo, se souber usar a agenda para visualizar as tarefas que tem, fica muito mais fácil, rola muito mais fácil e você sente que a sua vida está avançando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje e até a próxima live daqui a 2 semanas, tá bom? Muito obrigado pelo tempo precioso de vocês e até a próxima live. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.